Alguna vez has reprimido tus pensamentos, tus sentimentos, o tu verdadeiro eu porque tenias medo de ser mal interpretado. Talvez te has quedado calado em uma conversação, has evitado expressar uma opinião ou has ocultado tu criatividade porque te preocupava como la interpretariam os demais. Imagina viver sem esse medo, comunicando-te livremente, expressando-te autenticamente y sentindo-te em paz com quem eres, independentemente de se os demais te entendem completamente. Hoje exploraremos por que o medo a ser incompreendido te frena y como liberar-te de ele para que puedas viver tu vida com coragem, claridade y confiança. É o medo a ser mal interpretado e surpreendentemente comum. Desde a infância aprendemos que ser diferente, hablar ou expressar sentimentos únicos pode ser arriesgado. Os mal-entendidos podem levar ao juízo, ao rechazo ou ao conflito. Com o tempo, este medo se convierte em hábito mental, uma barreira para a autêntica autoexpressão. Pero aqui está a verdade: os mal-entendidos são inevitáveis. No todos verán é o mundo de la forma em que lo haces, eso está bem. Lo que importa é que deixes de permitir que este medo controle tus eleições, silencie tu voz ou diminua tu confiança. Ser incompreendido não é reflejo de tu valia, e simplesmente reflejo de las diferencias em percepção, experiência y compreensão que existem naturalmente entre as pessoas. O objetivo não é fazer que todos te entendam perfeitamente, é viver com valentia, sinceridade y sem desculpas, independentemente de como os demais interpretem tus palavras ou ações. Ao final deste vídeo, tendrá estratégias práticas para superar este medo, abraçar sua individualidade y comunicar-se com claridade y coragem, já seja em las relações personais, em el trabalho ou em suas atividades criativas. 1. O medo limita tu vida quando temes ser mal interpretado, deixas de expressar ideias, opiniões ou emoções. Evitas oportunidades de conexão, criatividade y crescimento personal. O medo se convierte em ladrão silencioso, roubando momentos de autenticidade y satisfação de tu vida. 2. A autenticidade inspira a outros, la gente se sente atraída por la autenticidade. Quando te expressas honestamente, incluso se te malinterpretam, animas a outros a ser lo mesmo. Tu coragem cria efeito dominó, fomentando conexões mais profundas y relações mais significativas. 3. Os mal-entendidos são naturais, não importa que também se comunique, algumas pessoas malinterpretarão suas intenções. Aceptar esto como parte de la vida elimina la pressão de ser perfeito, permitiendo-te concentrar-te em expressar-te a ti mesmo em lugar de controlar las percepções de los demás. 4. La claridade proviene de la prática aprender a comunicar seus pensamentos y sentimentos de maneira efetiva requiere prática. Quanto mais te involucres abertamente, melhor te expressarás, aclararás mal-entendidos y mantendrás la confiança incluso quando alguém não te entenda de imediato. 5. La liberdade está mais alá del medo em el momento em que deixas de temer ser incompreendido, desbloqueias la liberdade. La liberdade de hablar, crear, amar y viver plenamente. Já não mides tu autoestima por las percepções de los demás, sino por tu próprio coragem e integridade. Guia paso a paso, como deixar de temer que te malinterpretem. Paso 1. Reconhece o medo, fija-te quando dudes em hablar, escrever ou actuar por medo a malentendidos. Nómbralo claramente, tenho medo de que me malinterpretem em este momento. La consciência é o primeiro passo hacia la maestria.
Paso 2. Separe la autoestima de las percepciones de los demás. Tu valor não se define por se alguém te entende. Los malentendidos no diminuem sua inteligência, criatividade ou humanidade. Recuerda-te a ti mesmo, tu valores intrínseco não depende de la validação externa. Paso 3. Acepta la imperfeição. Ninguna comunicação é perfeita. Los malentendidos ocorrem incluso com las melhores intenções. Aceptar la imperfeição te permite involucrar-te sem medo y responder a las malas interpretações com calma em lugar de reaccionar. Paso 4. Expressa-te com claridade y calma. Concentra-te em la claridade, não em el control. Use linguagem preciso, exemplos y contexto ao expressar ideias ou sentimentos complexos. Esto reduz las interpretações errôneas y ao mesmo tempo respeita sua autenticidade. Paso 5. Pratique la vulnerabilidade. La vulnerabilidade é superpoder. Permitir-se ser aberto y honesto, incluso a risco de ser malinterpretado, fortalece la resiliência emocional y genera confiança em las relações. Paso 6. Reflexiona em lugar de reaccionar quando ocorra malentendido, resista la tentação de defender-se agressivamente. Haga uma pausa, reflexione y responda pensativamente. Haga perguntas como surgiu isso, ou te gostaria que lo aclarara, acerca-te com curiosidade em lugar de medo. Paso 7. Acepta las diferenças. Recuerde, las diferentes perspectivas são naturais. O malentendido de alguém pode refletir suas próprias experiências, prejuízos ou lagunas de conhecimento, num defecto em sua comunicação. Honra las diferenças sem deixar de ser fiel a ti mesmo. Paso 8. Genere confiança através de la repetição. Quanto mais hable, comparta ideias y expresse sentimentos de maneira autêntica, menos medo sentirá. Pratique de maneira consistente, começando em espaços seguros y expandindo-se gradualmente a situações mais desafiantes. Asterisco levar diário. Escriba situações em las que temia ser malinterpretado. Reflexiona sobre o que realmente sucedeu versus o que imaginaste. Asterisco jogo de roles. Pratique expressar seus pensamentos em voz alta, imaginando diferentes formas em que as pessoas poderiam responder y como mantendria la calma. Asterisco expressão consciente. Concentra-te em el momento presente ao comunicar-te. Preste atenção à sua intenção em lugar de antecipar el juízo. Asterisco afirmações. Repite, tenho direito a expressar-me autenticamente. Los malentendidos não me diminuem. Quero que hagas uma pausa y te perguntes, em que áreas de minha vida me estou conteniendo por medo a ser incompreendido? Que cambiaria se hablar ou actuara com total autenticidade hoje? Comparta seus pensamentos em los comentários a continuação. Qual é uma forma em la que te expressarás honestamente esta semana, incluso se corres o risco de ser malinterpretado? Tu coragem poderia inspirar a outra pessoa a liberar-se del mesmo medo. Para obter mais estratégias sobre como desarrolar a resiliência emocional, a autoexpressão y a claridade mental, suscríbase a mi boletim informativo. Cada edição proporciona informação prática para ajudá-lo a viver com valentia y autenticidade todos os dias. Ser incompreendido não é o fim del mundo, é uma parte natural de la comunicação humana. Sin embargo, o medo a los malentendidos pode roubar-lhe silenciosamente sua voz, criatividade y liberdade. Elige el coragem sobre el medo. Habla, escreve, crea y actua com autenticidade, sabendo que tu valor não depende de que os demás te entendam. Quanto mais abrasas a tu verdadeiro eu, mais empoderada y plena se vuelve tu vida. Recuerda, la liberdade comienza quando el medo termina.
Deja de esconder-te, empieza a expressar-te. Y confia em usted mesmo para navegar por el mundo com integridade, confiança y autenticidade. Se lhe permite ser escuchado, se lhe permite ser visto. Y, sobretudo, se lhe permite ser usted mesmo de maneira plena, sem desculpas, Y sem temor a ser mal interpretado.